Fala, criptonautas, estou trazendo esse vídeo aqui para poder mostrar para vocês como vocês podem ganhar dinheiro com essa queda toda. E se você perdeu dinheiro com ela, você pode ter uma chance de recuperar caso essas coisas que eu vou falar aqui nesse vídeo se concretizem, beleza? Mas antes que eu continue, já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Agora vamos para o vídeo. Estou dando uma olhada aqui em Bitcoin, estou no tempo gráfico diário. O porquê que ele é o mais importante no momento? Porque através dele você consegue determinar qual a região que o preço está se movimentando. E quando você entende qual é o range de negociação, fica mais claro para você ver os níveis que foram atingidos ou superados. Quando você olha em questões de movimentação, ou seja, o price action, você vê que em vários dias nós vemos apenas topos descendentes. Isso mostra uma fraqueza compradora e uma força vendedora crescente. Isso independente de você saber o que está acontecendo em relação à macroeconomia ou geopolítica. Quando você tem esses pontos de suportes e resistências e une essa informação de que a gente vem vários dias só fazendo topos descendentes no diário, aumentam-se as chances de que o fundo não segure. E isso foi exatamente o que aconteceu. Nós rompemos aqui o suporte que era em 91 mais ou menos e também perdemos o último suporte aqui que daria uma chance para retornarmos, que seria por volta ali de 89 a 90 mil dólares. Com esse rompimento para baixo, isso mostra um extremo medo no mercado. Isso é possível ver através do indicador Fear and Greed Index. Aqui no Fear and Greed Index, a gente vai do 0 ao 100, ou seja, do extremo medo à extrema ganância. Quando nós estamos em níveis muito altos, como 80, 90, a gente geralmente tem golpes de liquidez para baixo que jogam esse sentimento de mercado de 90 para 80 ou até menos. A mesma coisa acontece quando nós estamos na outra ponta. Agora nós estamos em extremo medo, ou seja, de 0 a 100 nós estamos em 10. Isso significa que muitas pessoas estão sendo liquidadas, estopadas, vendendo no prejuízo e grandes empresas e investidores estão entrando em um modo que a gente chama de risk off. O que é risk off? Eles diminuem drasticamente as suas posições no mercado de risco para aguardar oportunidades novas. Eles não saem definitivamente. Eles diminuem a exposição para que quando a gente tenha um alinhamento entre macroeconomia, geopolítica, alguma coisa que possa impactar diretamente na reversão dessa situação, eles vão agir novamente. Então, sabendo-se disso, nós temos que também aguardarmos esse momento chegar, e ele parece estar muito próximo. Primeiro, pelos níveis baixíssimos de extremo medo que nós estamos enfrentando, e agora a gente vai passar para o gráfico para que eu consiga mostrar para vocês onde que isso pode, de fato, reverter. Quando você aprende sobre uma tendência de alta, você sempre aprendeu que toda resistência rompida, quando a gente volta a retestá-la, ela serve como um suporte. Depois ela rompe e depois ela serve como um suporte. Foi assim que nós aprendemos, certo? Sim. E aí, quando você pega essas confluências, ou seja, a gente pega a correção de algum tempo gráfico, isso serve para todos, só que a gente está passando por isso no mensal, então é muito mais relevante, a gente consegue ver que o fundo formado aqui pode coincidir com resistências anteriores. Então é um ponto de apoio para entradas de investidores a preços mais baixos. Quando se trata do mensal, no total, ou seja, o fluxo monetário, nós já estamos tocando esse apoio. E aqui é muito importante, porque o total representa a quantidade de dinheiro que tem dentro do mercado cripto. Porém, aqui é tão importante quanto o gráfico do Bitcoin, porque estamos aqui totalizando o market cap do mercado cripto. Então, olhando por essa mesma lógica, fica muito mais claro o apoio do mensal. E aqui, em vez de ser uma região, praticamente chegou em uma linha. Então, tudo indica que o fundo do mensal ele está para ser formado amanhã. Assim que nós fecharmos essa vela aqui de fevereiro e abrimos a de março, nós vamos ter um belo de um fundo para uma possível continuação. Ela será possível por duas razões. Se nós tivermos dados da inflação positivos para nós, a gente pode segurar um pouco mais. E para potencializar isso, se o Trump voltar atrás
nas medidas que ele tem, né, tomado, como taxar o Canadá e o México em 25%, pode ser que a gente tenha uma bela de uma recuperação. Então, caso você tenha perdido dinheiro nessa queda, você tente segurar e separar um capital de oportunidade, porque se essas duas coisas acontecerem, nós vamos ter uma bela de uma recuperação. Quem ainda ficou de fora ou com medo, há um momento, há uma nova oportunidade de entrada, ok? Nesse caso aqui é o que eu estou fazendo, então amanhã eu vou separar capital de oportunidade para deixar em USDT e assim que eu tiver essas respostas eu vou fazer as minhas operações. Todas as operações que eu abrir vou ficar com o stop abaixo do fundo do mensal anterior e eu tenho uma estratégia que não importa a porcentagem que dá daqui para cá, por exemplo, eu sempre vou conseguir adaptar o meu gerenciamento para pegar e não sair dele. Aqui a gente tem uma queda de mais ou menos 4%, ou seja, arriscar 5% do seu capital, da sua entrada ou da sua banca para tentar pegar uma possível alta que a gente possa ter se esses dados vieram positivos, a gente estaria arriscando aqui de 3 a 5% para poder ganhar aí de 10% para cima, quem sabe até 20%. Isso, em um cenário alavancado, pode multiplicar, por exemplo, até 200%, caso estejas alocado em 10x na corretora. Então, é sim uma boa de uma oportunidade para ficarmos de olho. Porém, nós precisamos dessas duas informações importantes. Primeira, os dados sobre a economia americana. A inflação, será que vai vir a nosso favor ou não? Como vocês podem ficar de olho nisso sem sair do TradingView? Vocês podem colocar em qualquer outro tempo gráfico aqui, cliquem com o segundo botão do mouse, coloquem em configurações. Depois, vocês vão aqui em eventos. Nesses eventos, você marca eventos econômicos. Somente eventos futuros e anúncio de eventos, você deixa marcada essa linha aqui para que você veja exatamente quando vai sair aquela notícia. Feito isso, você vai saber exatamente onde essas notícias vão sair e qual o impacto que a gente vai ter naquele dia específico. Essa bolinha aqui representam os dados macroeconômicos que vão sair no dia 28. Esses dados aqui são extremamente importantes para ditar a direção do mercado, se a gente vai cair mais ou se a gente vai conseguir recuperar. Então, para poder fechar aqui o vídeo, vocês coloquem isso no gráfico para observar como vai ser o desempenho do movimento do Bitcoin e do mercado como um todo, olhando aqui pelo total, até o momento da notícia. Se nós estivermos abaixo dessa linha branca, significa que a gente vai estar numa tendência de baixa aguardando esses dados. Se os dados baterem, por exemplo, aqui, não exatamente certinho, mas se baterem com inflação vindo abaixo do esperado, nós temos grandes chances de ultrapassarmos essa LTB. Ultrapassando essa LTB vai dar mais segurança para fazermos nossas entradas. E é o que eu vou fazer. Quando passar dessa linha branca aqui, eu vou começar a abrir longs e colocar o meu stop abaixo do fundo, porque a gente vai ter uma grande probabilidade de continuação devido a um alívio que chegou ali para acalmar um pouco os ânimos. Porém, se isso não acontecer, vierem dados acima do esperado, eu vou aportar apenas para spot aos poucos, ok? Então fiquem de olho, porque o Trump ele pode mudar de ideia, porque ele é um empresário, e um empresário ele sempre vai negociar e, por exemplo, de primeira falar um valor mais alto para causar algum tipo de transtorno e depois reajustar a taxa para onde ele queria. Por exemplo, ele está querendo taxar México e Canadá em 25%. De repente ele pode falar que tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar essa taxa aqui para ficar numa boa para vocês e o mercado vai gostar disso e vai recuperar. Não duvido nada que isso possa acontecer, o Trump não vai deixar o mercado internacional colapsar por muito tempo, ok? Então essas são as minhas perspectivas e são sim positivas, mesmo dentro desse cenário caótico e de pânico. Sim, está gerando boas oportunidades e eu estou preparada para elas. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like aqui embaixo, comenta, por favor, o que você achou, o que você está pensando em fazer e deixa uma ideia de vídeo para que eu traga aqui para vocês também. Me sigam lá no Instagram, VanLander. Para quem quiser participar do meu grupo, da minha mentoria, eu vou abrir agora vagas para esse mês de março. É só ir lá no Instagram, me mandar uma mensagem no direct
para saber como fazer para entrar na minha mentoria e fazer parte dessa turma que está ganhando bastante dinheiro no mercado junto comigo. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e um grande abraço. Tamo junto!